Gustavo, se o seu filho começar a sangrar o nariz, o que você vai fazer com ele? Pegar uma fralda e tentar conter o sangramento. Como? Apertando, segurando. Segurando. Deixando... E qual é a posição da cabeça da criança? Você deita colocaria? ele, Eu ponho Gustavo? ele de lado. Você deita De ele, lado? primeira mas coisa. eu sou um privilegiado que eu gravo Pediatra Cast, né? Tá. Mas eu deitaria ele de lado Aham. pra que acontecesse ali o... Deixasse o sangue sair. Sair, Tá. né? Cabecinha E não- mais pra frente, então. e não dar aquela congestionada de Isso. sangue aqui Não acumular. entre e não- as vias aéreas. Boa, Gustavo. Aí. Bom, a Muito bem. primeira coisa, você Gostou errou, dessa, né, Ivani? errou, Não, ele acertou a posição da cabeça, que a maioria dos pais faz mas ao ele contrário, não é de errou lado, porque né? a criança não deve ficar deitada. Ah, não pode ficar deitado. Não, porque qual é o grande problema do sangramento nasal? É voltar, O problema é o sangue, em vez de sair pelo nariz, sair pela boca. escorrer lá atrás. Porque a grande questão é que Ó. o nariz não é um lugar só sai pela Mas eu vou frente. defender o Gustavo. Aí. Ele falou o maior ponto de erro é Ah. que os pais jogam a cabeça pra trás. Eu sei disso. Mas o mas- Gustavo jogou a Isso. cabecinha pra frente. Joguei Tá. pra Eu frente. sei, mas aí, acontece aí. o seguinte: se estiver deitado com a cabeça pra frente, o sangue vai lá pra trás do mesmíssimo jeito. Entendi. Ou seja, Porque eu gente, lembrei do sabe Mas o qual sexo é o que problema? você Mas, tem que colocar Gustavo, a pessoa de ladinho? Mas, Gustavo, qual é o problema do sangue ir lá pra trás? Engasgar. Não. Entup- Por que engasgar? Entupir. Não, que as Não. vias aéreas vão começar a ficar congestionadas de sangue. Não, pode mas não é engasgar, mas é tanto. que não vai. É, exatamente. Se o volume engasgar, não é maior. tosse, ué. Não Ó, sei. Você já jogou bola na rua mesmo? Gustavo, Já vi uns narizes que grande você fala assim, questão- meu Deus. a grande questão, Gustavo, Quase que um frasco inteiro de tangue sai da... a grande questão é a seguinte: o sangue, ele é um irritante do estômago. Quando ele chega no estômago, dá ruim. E aí, o que acontece? Ele provoca vômito. Você Aí- entendeu? E aí começa O sangue uma é irritante, reverberação. o sangue é irritante gástrico. Se a criança ficar deitada e a cabeça for para trás, Entendi. todo o sangue vai lá para trás, ela vai engolir tudo. Dá ruim. Daqui a pouco ela está vomitando. Ou seja, a criança deve... Primeiro, o que você deve fazer? A primeira coisa, calma. Fique calmo. Isso. Não vai morrer por causa disso. Primeira coisa. Beleza. Segunda, coloque a criança sentada ou em pé. Ou em pé ou sentada. Deitada não, porque vai mais sangue para trás. Terceiro, que você acertou. Cabecinha pra frente. Para frente. Porque aí não tem como o sangue ir lá para trás. Certo, Carol? Certíssimo. E aí, que mais que você vai fazer? E aí, como é que faz? Você falou pegar uma fralda. Isso. Tudo bem, se não tiver gelo, porque o ideal seria gelo. Por que o gelo, Gustavo? Porque o gelo vai comprimir o vasinho. Isso, não é comprimir, ele vai fazer. Ele vai... não é que ele vai comprimir, ele vai fazer o vaso fechar. Uhum. Você vai na Porque minha com- formatura ou não? Eu quero saber disso. Você vai me entregar o diploma? É. Você vai dar um jeito de descolar um CRM pra mim. Ai, Talvez não precisa ser do Conselho Regional, mas assim, do pediatra, Pediatra regional de medicina. do PCM. Eu vou ganhar um PCM, Pediatra Cast Medicinal. Sociedade de Pediatria. Isso. Ô, Gustavo, então assim, tudo, calor faz dilatar e frio faz fechar. Fechar. Então, E com café? gelo, café saberemos depois com a dona Rosa. Tá bom. Ou seja, a gente pega Mas e contaminar. põe gelo. Se der pra pôr gelo é melhor. Sim. Mas às vezes não tem gelo lá e tal. E aí, Carol? Você vai apertar, você tem razão, você vai comprimir, mas existe uma Isso. técnica nessa parte molinha do nariz. Você vai apertar. Mas e 10 se eu apertar e acumular e entrar pra Não dentro vai, também? Gu, porque você vai estar atingindo, você vai estar atuando sobre o vaso que sangra. Ah, Então você vai tá. apertar a região do nariz. Não, certo? às vezes é de um lado só, né? Sim, mas às vezes pode ser necessário você apertar. Às vezes é bem Aqui, característico. pum. Igual Segurou. Fechou. Ó, o que você fez com a fralda estava certinho, se aproximou. Mas enfim, você vai apertar 10 minutos. 10 minutos, tá? Para que você Em geral, as faça crianças fazem, as pessoas fazem menos, né? menos. Porque tem que checar se tá sangrando ou não, né? Porque quer dar aquela checadinha E se é parou ou não. aí- Aí pronto, volta E a aí sangrar. que tá o erro, certo? Exatamente. Ou seja, Carol, 10 minutos. 10 minutos, parou, continua sangrando, mais 10 minutos apertando com a criança na posição certa. Olha, conhecendo o boi que eu tenho lá de Barretos, se eu segurar aquele nariz, 10 minutos, impossível. Impossível. O João? O João falta, parece que ele tá selado em Barretos. Mas, assim, Gu, mas ele aí pula é que pra você... tudo que é lado. Não, mas se você conversar com ele e se você tiver calmo na hora, Não, você vai... sim, sim. É que eu vou ser bem sincera, muitas vezes antes dos 10 minutos, de fato, para. É que o protocolo fala em 10 minutos. Então você vai conversar, filho, Não, vamos tudo olhar aqui o bem, relógio e tal. Mas lembrar que o protocolo pede 10 minutos, mais 10 minutos. E se de fato não parar, aí você tem que Aí falar é com o outra pediatra. história. E Ou- o João tem um lance mexicano de novela, assim, né? Eu Sim. vou morrer,
eu vou É, a morrer. Laura Eu falei, também. sim, ele chama A todo Laura mundo. também, a Laura também, ela já se despede. Não, Abre é. a Nossa. porta de casa, se joga no O chão. conselho sai tutelar sangrando chega tudo. na minha casa em 15. Porque 10 ele já conseguiu provocar pra alguém ligar, entendeu? Mas isso é ruim. Por que que é ruim? O estresse. Vamos lá, se você Porque aí o sangue começa a bombar mais forte, o oxigênio, a aumenta, adrenalina, aumenta a tudo. pressão. Isso. Porque a adrenalina aumenta a pressão. A pressão E- sanguínea. Agora Quanto me maior a responde, pressão, mais sangue. o copinho com água com açúcar ajuda nessa situação ou não? É um placebo maravilhoso, É um gente. placebo. O açúcar maravilhoso. só Eu faz adoro fazer perguntas É um placebo. místicas pra doutora Ivani. Bom, já que você falou da água com açúcar, o que mais você não deve fazer? Vamos ver o que não deve fazer. Vamos O nariz lá, do sangrando? começo. Isso. Vamos começar Você como do pai, começo. certo? O que você não pode Não fazer? deve fazer. Gustavo, você chegou uma criança pra você, está com o nariz sangrando. O que que você não deve fazer? Não deve fazer. Vamos começar do começo, tá? De todas as posições, tudo isso. O que que você não vai Primeiro, fazer? a sua postura. O que você tem que fazer? Não pode sair correndo, pegar o carro e ir pro pronto-socorro. Não precisa Não, ainda. Ou Primeira seja, coisa. Qualquer tipo de pânico. Don't panic. Isso. Pânico Be não careful. precisa. Isso. Isso. Porque se você ficar em pânico, que a criança vai achar o quê? Vou morrer. Que ela vai morrer. Não, e lá em casa, se eu que sou o cara centrado da calma tiver em pânico, a minha esposa tá praticamente Infartando. E o infartando, menino Junto. vai junto. chamando a galera Ou seja, toda pra vir lá no meu Gustavo- apartamento. Respira fundo e isto não é nada. Calma. Calma, João. Sim. Tudo sob Chegou até a controle. criança, calmamente, o que você vai fazer com essa criança? O que você não vai fazer com essa criança? Então, o que Eu você não não vou vai fazer. fazer é desesperar. Você não vai Isso ficar aí. Vou desesperado. deixar ele calmo, Isso. Então, pânico não serve. de Segunda pé, coisa. cabecinha pra frente. Isso. é o Não, que não, eu não, fazer. não, Então não. você não o vai que que fazer você o quê? não vai fazer? Deitar. Boa. Não vai Não deitar. deita a criança. Segunda coisa que você não vai fazer. Eu não vou fazer o queixinho lá pro teto. Boa, Gustavo. Boa. Aprovado. Muito bem, Hoje você já é. tá liberado. E o que mais que você Estourei. não vai fazer? O que você não vai fazer, Gustavo, mais? O que eu não vou fazer? Por exemplo, você vai enfiar um monte de lenço de papel lá dentro? Não. Tipo assim, Tipo Chaves. Fica com... É. Vai. Vai pôr uma gaze, tudo Não. lá Um dentro. hashi. Hashi pode? Botar um Pode hashizinho lá coçar com dentro? o Ragi. Você vai colocar esse tipo de Não. coisa lá? Não, eu vou deixar Por ele... que que você não vai? Vamos pensar aqui. Porque o nariz precisa dar uma respirada. Aquela camada que ficou Mas, vai fazer uma Gustavo, se casquinha você e vai enfiar segurar. aqui o dedo, ele vai respirar nessa hora que você pôs o dedo aqui? Não, mas ele vai dar uma parada. Ué, mas se você puser o papel, não vai parar também? Então, vai, mas ele vai dar uma parar. encharcada. E Vai depois, na hora parar, de mas tirar? isso e a hora que você for tirar o Aí papel? tira a casquinha e sangra de Isso. novo. Boa, Exatamente. Gustavo.